Vamos lá, Êxodo capítulo 34. Moisés ainda no monte, para receber as segundas tábuas da lei. E ouvir uma espécie de uma repetição da lei, da parte de Deus, e alguns acréscimos, inclusive, é que nós vamos observar hoje. Então, Êxodo 34, versículos 10 e 11, diz assim: Então disse Deus, Eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo me ajude a transmitir essas palavras e que os irmãos as ouçam, compreendam e apliquem-nas no seu dia a dia. E que aqueles que não têm Cristo ainda, que de alguma forma sejam tocados na direção dele, Cristo, porque é a única que há para o ser humano se salvar, te conhecer e gozar de uma vida eterna espetacular, e assim escapar do inferno, no qual todos nós estávamos naturalmente destinados depois do pecado de Adão. Então, salva pessoas através desta pregação também, além de edificar aqueles que já são salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Então, o que vemos aqui é uma espécie de uma renovação da aliança feita antes, com Moisés, mas chama a atenção um adicional. A intervenção sobrenatural de Deus contra os povos que habitavam a terra prometida para onde iam os judeus, para onde estavam se dirigindo. Interessante, observem aqui duas ideias juntas, quando ele diz: guarda o que te ordeno hoje. No versículo 11. Eis que eu lançarei fora da sua presença os amorreus e tal. Deus agiria à medida que o povo fosse obediente. Eu gosto sempre de observar na Bíblia, em vários lugares nós podemos ver isso, os elementos divino e humano operando juntos. E não é algo fácil de nós lidarmos na prática, no dia a dia, até onde vai a minha atuação, o meu esforço, a minha vontade, o meu desejo, as minhas aspirações, o meu trabalho, até onde vai tudo isto. E é onde inicia-se a operação sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Quando é que uma coisa encontra a outra, e quando é que eu dou prioridade a uma, quando digo prioridade, quando eu entrego nas mãos de Deus alguma coisa e não faço nada. Ou esse não fazer nada não é bom, porque eu tenho que agir. Mas se eu agir demais, mais do que é para ser, eu estou infringindo um outro princípio. Deixa Deus agir na tua vida. Há os dois aspectos. Eu acho que todos nós já passamos por uma situação assim. Eu estou exagerando no que eu estou fazendo demais, ou eu estou exagerando no que eu estou esperando em Deus demais e agindo pouco. É curioso isto. Esse equilíbrio na vida cristã não é fácil. Mas é o que a Bíblia ensina, que deve haver, de fato, a operação desses dois elementos aí. O humano e o divino. Vocês
guardem o que eu estou ordenando, vocês me obedeçam. Parte de vocês, humana. E eu vou lançar fora os povos que estão lá, os povos ímpios, cheios de povos ímpios lá. Isso é comigo. Eu lançarei. Agora, curioso é que Deus ia lançar usando também elementos humanos e divinos. Uma das formas de Deus lançar fora aqueles povos era através das lanças dos judeus, das espadas deles, lutando, guerreando. E às vezes Deus utilizava um recurso absolutamente sobrenatural, vespas, barulhos, para lançar os povos ou inimigos fora ou para correrem. É muito curioso isto. E de fato, Deus não expulsou todos os povos, porque os judeus relaxaram nisto. Não fizeram como Deus mandou. Mas aplicando isto, é bom lembrar nas nossas vidas que Deus nos promete vitórias espirituais, sim, mas, é importante esse mas, à medida que nós lhe somos obedientes. Se não formos obedientes, podemos ter certeza, vamos encontrar derrotas espirituais. E às vezes é até difícil dizer o que é espiritual e o que é derrota na nossa vida mesmo, no dia a dia, derrota familiar, derrota econômica, derrota na vida. Isso não quer dizer que o espiritual não esteja incluído, não. É bom o cliente se acostumar a procurar o espiritual por trás das coisas aparentemente banais e normais do dia a dia. Pode ter lições aí espirituais fantásticas, inclusive disciplina espiritual. Então, se não formos obedientes como Deus manda, podemos ter certeza, sim, vamos encontrar derrotas. Por que existem tantos crentes fracos? Tantos crentes frios no coração? Por quê? Tantos crentes derrotados na sua vida, nas coisas da vida, incluindo o basicamente espiritual, que é a comunhão com Deus, mas sem esquecer as coisas da vida, as relações e tudo mais. Por quê? Porque Deus falhou? Porque Deus não foi fiel com aqueles irmãos que às vezes têm até dificuldade de mostrar que são salvos, pelo tanto que a vida deles se parecem com a vida de qualquer não crente, mas um não crente decente, no sentido de correto na sociedade, honesto, dentro dos princípios que a gente tem como honestidade, de uma boa cidadania. Há milhões de pessoas assim, dignas no sentido humano, muito interessante, e que tem um comportamento que segue um tanto quanto as linhas mais gerais do que Deus espera de decência, de um casamento fiel, honestidade, generosidade, educação, bom trato, compaixão com os que sofrem. Milhões de pessoas são razoavelmente assim, e não tem nada de crentes. Até de outras religiões, abertamente. Então, por que tem tantos crentes que se parecem com essas pessoas, ou como eram antes da chamada conversão? Porque Deus não foi fiel? Repito a pergunta, não. Essa não é a resposta. Mas porque não tem guardado as ordens de Deus. Não estou falando de crentes fortes, que são duramente testados, experimentados, provados, sim. Duramente e maravilhosamente, amorosamente provados por Deus, sim. Crentes fiéis, mas não são derrotados. Não estão na categoria do que eu estou chamando de crentes frios, distantes, que não têm o coração aquecido por Deus. Não é isto.
não tem nada a ver com a outra. Oi, o fulano está derrotado na vida. Não, não é esse tipo de derrota que eu estou falando, não. Porque um crente fiel, quanto mais ele é provado e quanto mais ele sofre, mais ele cresce espiritualmente, mais ele chega perto de Deus com sofrimento e tudo é totalmente diferente. Versículos 12 a 16. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Aqui é uma novidade que Deus impõe aqui ao povo. Abstente, não faz aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adotarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, poderíamos dizer ciumento também, apesar de que a palavra ciúme, nós entendemos às vezes de uma forma dupla, como nós temos esse sentimento de uma maneira dupla, às vezes de uma maneira errada, às vezes de uma maneira certa. Obviamente com Deus não tem isso, né? Mas Deus tem ciúme, um ciúme obviamente puro e santo, sim. Então pode dizer que ele é zeloso, ele é ciumento. Sim, Deus zeloso ele é. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos teus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então, aqui é clara a necessidade, a exigência que Deus faz da separação com outros povos, todos idólatras aqui. Qualquer tipo de aliança com eles estava totalmente proibido. Motivo? Porque eles seriam como cilada para o povo de Deus. Como? Dois perigos. Primeiro, comer dos sacrifícios aos deuses, versículo 15. E esse comer, obviamente, não é a questão física do ato de comer ou o material que eles estavam comendo. É evidente que com isso eles estariam se envolvendo com a idolatria, estariam participando ativamente de tudo aquilo que aqueles povos que abominavam a Deus e Deus os abominava faziam. Interessante como ele diz, e fazendo assim, se prostituindo eles com os deuses. Idolatria é prostituição aos olhos de Deus, a prostituição espiritual. Inclusive, essa ideia de prostituição poderia ser também, a palavra podia ser em termos de ser infiel ou adúltero, poderia ter essa mesma ideia aqui. Então, não devemos só pensar em imagens quando falamos em idolatria. Há muitas formas de idolatria. Talvez o culto à imagem seja a forma mais grosseira, a menos sutil, a menos venenosa. O segundo modo como os povos pagãos seriam cilada seria o casamento entre eles, o que iria levá-los também à idolatria. Talvez muitos pensem que o maior problema de um casamento, como nós chamamos de casamento misto, falando em termos até de hoje, em que um é crente e o outro não é crente, falando aqui mais do marido ser não crente e a mulher sendo crente, é que o marido não vai deixar a mulher ir para os cultos, participar da igreja e tal. Esse é o maior problema que tem num casamento em que o marido não é crente, a mulher é. Mas não é. O pior perigo não é esse, não. É o do coração dela se afastar de Deus e se expor à idolatria. Eu estou falando de um homem não crente porque, eu digo assim, proibir de a igreja, que seria o mais natural do que uma mulher, proibir o homem de alguma coisa. Mas, quando eu falo do coração se afastar de Deus, obviamente me refiro também a um coração de um marido crente com a mulher não crente,
a parte de proibir ou não proibir, ou coisa desse tipo, mas, obviamente, a influência é fértil, terreno fértil, para o não crente influenciar negativamente, óbvio, afastar, enfraquecer o outro. Então, esse é o grande perigo do casamento de um crente com um não crente. Bom, um dos princípios mais claros das Escrituras é o da separação bíblica. E, obviamente, eu poderia dedicar muito tempo para isso. Acho que eu tenho uma série de pregações, inclusive, muitas, sobre separação bíblica, de muitos anos atrás. Então, é um assunto muito vasto e que eu não vou me concentrar aqui. Não vou esticar isso. Mesmo assim, eu gostaria de ler algumas passagens para renovar ou lembrar vocês, panoramicamente, passagens que tratam deste assunto. Pena que é um assunto hoje abertamente infringido no chamado meio evangélico, e a tendência vai ser piorar. E a falta de separação, o extremo da falta de separação é o ecumenismo, é todos juntos, todos cultuando a um certo Deus, um único Deus que, sendo o cristianismo cristão, podem achar até que é o Deus da Bíblia, e é um assunto complicado. Mas muitos líderes evangélicos abominam a ideia de separação bíblica. Não é assim que não concorda, mas respeita. Não. Muitos são absolutamente contra, pulam fora e agridem e argumentam que separação é falta de amor. Ora só, amor é a base do cristianismo, amar a Deus e ao próximo, a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. A base de tudo é amor. Aí chega um pastor, chega um líder, alguém que tem muita influência sobre muita gente, chamada cristã e tal, e diz, não, qualquer tipo de separação bíblica é falta de amor. Acabou. Está dizendo assim, não é cristianismo. A prática de separação bíblica é anticristã, é o contrário de cristã. É muito forte isto, muito forte. A questão é que a argumentação dizendo que é falta de amor, de não consideração, esse tipo de raciocínio não está sujeito à averiguação, a ser apresentado. Não, eu sou contra isso. Por que aquilo? Eu vou explicar. Não precisa. Porque é um assunto tão claro nas Escrituras e tão forte. Acabei de ler para vocês. E tem muitas outras passagens que falam disso. Inclusive no Novo Testamento. Então não é questão de argumentação de ninguém. Pois Deus simplesmente ordenou ao crente se separar. Não apenas de crentes, mas de crentes confessos também, que andam em erro, desobedientes, contumazes. Então, como eu disse, eu vou dar um passeio aqui rápido, são 6 passagens que eu vou citar. Vocês acho que conhecem todas, mas vamos rememorar um pouco. Bíblia para o ar, como era? Espada para o ar. Bíblia na mão, e eu gostaria que vocês fossem me acompanhassem. Que vocês fossem me acompanhar, ou me acompanhassem. Segundo Coríntios 6, 14 a 18. Todas as passagens do Novo Testamento. Não, esse negócio de separação era no tempo dos judeus, Velho Testamento, que Deus tratava de maneira diferente. Não, o que é isso? Aí veio Jesus Cristo, falando em amor, se entregando por nós em amor. Não. Tudo bem que tem havido, de fato, é difícil negar, a separação do povo judeu foi exigida por Deus, até na lei de Moisés e tal, tudo bem. Mas era um tempo bruto, era um tempo
diferente, era um tempo em que a Bíblia não estava nem completa, o Messias nem ainda tinha vindo, o Salvador do mundo. Não, mas ele mudou tudo. Será? 2 Coríntios 6, 14 e 15, diz assim, não vou explicar cada uma, basicamente ler, porque o propósito é mesmo só uma rememoração dessas passagens. 2 Coríntios 6, 14 e diante. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Justiça, característica do crente. Iniquidade, característica do não crente. O que comunhão da luz com as trevas? Luz. Crentes, vós sois luz do mundo. Trevas. Perdidos, sem Cristo. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que ele já citou foram os nomes. O que união do crente com o incrédulo? Também já definiu. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Sim, é uma passagem do Velho Testamento, mas repetida no Novo. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha aí o 17, hein? Por isso, retirai-vos do meio deles. 2 Timóteo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E a passagem continua. Foge de pessoas do mundo, em termos de associação. É como eu disse, é um assunto complexo, difícil. Até onde vai essa associação? Quando é realmente uma associação que pode ser considerada uma infração às Escrituras? Não vou comentar isso, como eu disse, não vou desenvolver. Agora, eu disse que Deus quer separação do crente com o não crente e do crente até com pessoas que se chamam crentes, mas andam em erro e são contumazes, desobedientes de Deus, ou da palavra de Deus. 1 Coríntios 5, 9 em diante. Diz assim, 1 Coríntios 5. Já em carta, versículo 9, vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Fortíssima passagem. Aí diz, não, qualquer tipo de separação é falta de amor. Ah, bom.
Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha a solenidade da ordem, que vos aparteis de todo descrente, infiel, idólatra. O que tem aí? Irmão. Vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pulem para o 14 desse mesmo capítulo. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Ou marqueis, marquem, é o mesmo sentido. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. É interessante, quantas vezes a gente ouve, não, você vai dizer assim, vai falar assim, vai constranger o irmão, a irmã, vai chatear, vai isso. Aí eu penso, estão lendo pouco a Bíblia. Obviamente que não é licença para você estar constrangendo os outros gratuitamente, nem pisando no calo do outro, atropelando, especialmente os pastores que têm autoridade. Não. Mas com o devido cuidado, coisas precisam ser ditas e situações colocadas, às vezes, na assembleia. Inclusive, é necessário. Mas o irmão vai se constranger. Sei. Ele vai ficar encabulado. E aí? Está lendo pouco a Bíblia. Alguém que acha que esse é um argumento válido. Porque a Bíblia diz, é para ficar. Claro que isso na mão de um pastor tirano, de um ditador, coisa assim, autoritário, exageradamente, tudo, claro que vai ser um perigo, vai ser um problema, mas a igreja resolva isso. A igreja note, perceba e trate com esse pastor, expulso da igreja, é outro assunto. Mas sendo alguém sério, pode dizer, eu estou obedecendo a Bíblia, eu estou fazendo para o irmão ficar envergonhado mesmo. Esse pastor está totalmente fora da atualidade, totalmente errado, politicamente incorreto. Prefiro estar biblicamente correto do que politicamente incorreto. Aqui no versículo 14, né? Notai-o, nem vos associeis com ele, para que, visando o que é o objetivo, envergonhar o irmão ou a irmã. Claro que tem que ser examinado, tem que ter muito cuidado, tem que saber de Deus ao resolver, mas não é porque tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria, que se joga para longe e diz cruz credo. Há uma situação em que vai constranger alguém. É antibíblico, em certas condições, não envergonhar alguém, um crente, na hora certa. Não é fácil. Não é fácil. Você está numa posição tal que vai dizer, agora vamos aplicar isso aqui. As críticas vêm de todo lado e vêm fortes, muitas vezes. Mas não deveria ser pastor alguém que não tem coragem ou não tem a honradez ou a dignidade cristã diante de Cristo, a obediência diante de Cristo, de fazer coisas desse tipo. E que permeiam o caminho de todo pastor que deseja ter esse nome de uma maneira honrada e de uma maneira séria. Não é para ter medo de comentário, de cara feia de um ou de outro, reclamação. Não, se tiver razão, tudo bem, reclame, não é só nem cara feia, reclame, faça uma carta, faça um e-mail, venha para frente, denuncie, tudo bem, é o certo. Mas não sendo assim, porque não gostou, eu não gostei dessa forma, não gostei disso aqui. É bom ter cuidado e pensem 10 vezes antes de criticar um pastor. Todavia,
versículo 15, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Exatamente como eu estou colocando. Então, um pastor sério, ele vai tomar providência que poderá até envergonhar o irmão, mas vai fazê-lo de uma maneira amorosa. Incoerência é não. Claro que não é incoerência. Porque um pai pode disciplinar um filho de uma maneira amorosa e deve. Deus nos trata assim. Então, sim, podemos fazer coisas duras e difíceis contra irmãos em erro, mas fazer de uma forma tal em que explica, olha para os olhos do outro, ora com o outro e faz de uma maneira por obediência a Deus e tratando-o devidamente como um irmão em erro. Envergonhado, encabulado, talvez disciplinado, mas um irmão em erro que precisava passar por isso para crescer espiritualmente. É isso aí. Por fim, Romanos 16 e 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, a mesma palavra, hein? Notar, é marcar. Noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, ou sua própria barriga, seu próprio estômago. E com as suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E a passagem continua. É interessante que a não separação de pessoas desobedientes é uma desobediência. E essa desobediência vai causar disciplina da parte de Deus. E se a pessoa não souber encarar, se não tiver sabedoria e humildade suficiente para entender isso, vai acabar se chateando com Deus, se entristecendo e vai acabar ela própria se afastando mais de Deus e ela própria se separando de Deus. Quem não se separa de pessoas as quais devem ser separadas, vai terminar se separando do próprio Deus. Não perdendo a salvação, obviamente. Eu quero voltar a encerrar nosso texto em Êxodo 34. Os versículos 17 a 26, então, eu parei no versículo 15. Do versículo 17 ao 26, é a repetição do segundo mandamento e das 3 festas que os judeus deviam observar, eu não vou comentar. Então, vamos pular para o 27 e o 28, que são as últimas palavras antes de Moisés descer do monte. A nossa pregação vai continuar no próximo domingo de manhã, se Deus quiser, e com Moisés, então, descendo do monte, ok? Então, 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor, Moisés, claro, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Parece que Moisés escreveu as tábuas, as segundas tábuas, e Deus escreveu as segundas tábuas, e Moisés escreveu o restante, aquela parte maior da lei, inclusive toda a parte que nós lemos aqui das festas e tudo mais. Então, não é muito claro isso, há uma passagem aqui que não bate exatamente com a outra, mas pelo jeito foi assim. Deus escreveu as palavras com o dedo dele, como tinha feito as palavras nas tábuas, como tinha feito a primeira vez, e Moisés anotou o restante. Obviamente, isso não é uma questão de fé, é uma questão doutrinária básica, mas parece que foi assim.
Observe a maravilha que Deus operou na vida de Moisés de mantê-lo 40 dias e 40 noites sem comida e sem bebida. É como se Deus sustentasse aqui Moisés diretamente, sem a intermediação do alimento. A gente gosta de dizer assim, o alimento é vital para o corpo. Aí Deus vai dizer assim, não. Para nós claro. Comer e beber é vital, morre. Não comer nem beber. Aí Jesus vem e diz em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é curioso, nós vemos acontecendo isso com Moisés aqui. Pão, zero. Para Moisés. Aí morreu o pobre do Moisés. Não morreu. Deus o sustentou. Estava ali com ele, comungando com ele, falando com ele, transmitindo poder a ele. E o alimento? Secundário. Deus dispensou. Então o alimento, ele é um tanto quanto vital, mas não pense que o alimento é 100% vital para você, não. Embaixo do sol, estamos acostumados muito a raciocinar agora assim, né, com Eclesiastes, mas considerando Deus, que é o que nós fazemos o tempo todo, graças a Deus nós vivemos na forma como Salomão ali focalizou para nos ensinar, embaixo do sol, embaixo do sol, embaixo do sol. É uma tortura, é um inferno viver só embaixo do sol. Mas ele faz esse exercício para mostrar. E aqui já estou eu falando de Eclesiastes, vou deixar para de noite. Mas graças a Deus que nós vivemos o tempo todo sabendo, nós crentes, ainda bem que não é só debaixo desse sol. Aliás, viver embaixo do sol é a parte desagradável da nossa existência. Viver embaixo do sol é a parte dura, difícil. Viver embaixo do sol não é um piquenique, não é um passeio, não é umas férias. Não é um turismo. Viver embaixo do sol é um ministério duro, difícil. É um alistamento no exército. É guerras, é lutas. É isso aí para quem entende a vida cristã. Embaixo do sol é dureza, ao mesmo tempo, sim, com alegrias, com um tipo de felicidade muito efêmera, mas tem alegrias efêmeras, mas tem também dos parentes, dos amigos, das coisas, dos confortos, da própria comida e bebida, tudo bem, tudo bem. Mas focalizar nisso e ser o propósito disso, ou ser primariamente isso, nem pensar. É ministério duro, é batalha, é missão, trabalho, sofrimento, perseguição, cruz, morte. Às vezes, quem quiser ser fiel vai ser perseguido. Então, pense sempre embaixo do sol, olhando para cima, dando prioridade acima. Tem que pensar embaixo do sol, porque nós vivemos aqui respirando esse ar debaixo do sol. Mas não pense que sem comida você morre. Obrigatoriamente não. Muito provavelmente sim. Porque Deus não fica o tempo todo fazendo milagres, nem dispensando aquilo que Ele próprio determinou para a nossa subsistência. Então, é o normal. Mas quando Ele quer, Moisés, 40 dias e 40 noites sem comer. Nada. Eu vou ser o teu alimento aqui direto. Pense assim de Deus. Encare Deus como sendo assim com você. Pedindo sabedoria para não exagerar. Eu vou experimentar fazer isso. Deus está comigo, Ele vai me sustentar. Eu vou fazer aquilo como o diabo quis fazer com Jesus Cristo na tentação. Não. Assim não, Satanás. Não é assim não que se faz com Deus. Mas o crente sabendo tratar isso devidamente, o crente sabendo usufruir disso com a sabedoria do Espírito Santo, é um crente de outra, ele vai experimentar outra dimensão de vida aqui nesta terra aqui. No prazer, na delícia de viver embaixo do sol, mas numa realidade que engloba tudo e dizendo assim, se preciso for eu ficar sem comer, eu fico. Se Deus quiser, eu fico e eu não morro, não. Agora, se Ele quiser, você vai morrer. Mas não é obrigatoriamente, não. Vamos orar?
Santo Deus, nosso bom Pai, que maravilha tu seres um Deus assim super poderoso. E obrigado pela tua palavra, que nós sejamos mais fiéis à tua palavra. Nós temos uma fidelidade muitas vezes de boca para a tua palavra, mas na hora de praticar o que é duro, o que é difícil, o que é constrangedor, o que é mal recebido, fica muito, muito difícil para muitos crentes que acabam realmente não fazendo, sabendo o que a tua palavra diz. Dá-nos sabedoria, Senhor, aos teus preceitos, sabedoria para entender os teus preceitos e força espiritual para cumprir os teus preceitos. E nos sustenta com a tua palavra, mesmo que seja através também da comida e da bebida, pela qual agradecemos também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.